Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Adilila 6, as glórias de Shri Advaita Acharya. Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipashandi Javana Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Krishnera Samatahaite Baddha Bhakta Pada Atmahaite Krishnera Bhaktahaya Premaspada. A posição de ser devoto é superior à de igualdade com o Senhor Krishna, pois os devotos são mais queridos ao Senhor Krishna do que seu próprio eu. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A concepção de unidade com a Suprema Personalidade de Deus é inferior à de serviço eterno ao Senhor, pois o Senhor Krishna tem mais afeição pelos devotos do que por seu próprio eu. No Srimad Bhagavatam 9.4.68, famoso, o Senhor claramente diz: Sadhavo Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Tvaham Madanyate Najananti Nahante Bhyo Managapi. Os devotos são meu coração. Eu sou o coração de meus devotos. Meus devotos não conhecem ninguém além de mim. Da mesma forma, não conheço ninguém além de meus devotos. Esta é a relação íntima entre o Senhor e seus devotos. Atmahaite Krishna Bhakti Baddhakarimane Ihate Bahuta Shastrava Chanapramane. O Senhor considera seus devotos superiores a Ele mesmo. A este respeito, as Escrituras fornecem uma abundância de evidências. Natathame Priyatama Atmajani Nasankaraha Nacha Sankarshano Nashri Naivatmajadhyatha Bhavam. Esse também é famoso. Ó Uddhava, nem Brahma, nem Shankara, nem Sankarsana, nem Lakshmi, nem mesmo eu próprio, enfim, ninguém me é tão querido como tu. Este é um verso do Srimad Bhagavatam 11, 14 e 15. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kavi Kalpo Nipunadrik. Kavi Kalpo Nipunadrik. Chitra Priya Katha Sama. Chitra Priya Katha Sama. Lokasya Kurvata Karma. Lokasya Kurvata Karma. Sheshetat Vikshita Piva. Sheshetat Vikshita Piva. Kavim Kalpo Nipunadri. Kavi Kalpo Nipunadri. Chita Priya Katha Sama. Chitra Priya Katha Sama. Lokasya Kurvata Kurma. Lokasya Kurvata Karma. Sheshatat Vikshita Piva. Shesheta Vikshita Piva. Kavikalpo Nipunadri. Kavikalpo Nipunadri. Chitra Priya Katha Sama. Chitra Priya Katha Sama. Lokasya Kurvata Karma. Lokasya Kurvata Karma. Sheshetat Vikshita Piva. Shesheta Vikshita Piva. Kavi, muito erudito. Muito erudito. Kalpa, Kalpa. hábil. Hábil. Nipunadrik, Nipunadrik. inteligente. Inteligente. Chitra Priyakataha, Chitra Priyakataha. capaz de falar palavras agradáveis ao coração. Capaz de falar palavras agradáveis ao coração. Samaha, Samaha. equânime. Equânime. Lokasya, Lokasya. do povo em geral. Do povo em geral. Kurvataha, Kurvataha. ocupado em. Ocupado em. Karma, Karma. trabalho fruitivo. Trabalho fruitivo. Sheshe, Sheshe. tu te deitas. Tu te deitas. Tat Vikshita, Tat Vikshita. Vendo todos eles. Vendo todos eles. Api, Api. embora. Embora. Vá, Vá. ou. Tradução, vamos repetir, por favor. Vossa Senhoria parece erudito, Vossa Senhoria parece erudito. hábil e inteligente Hábil e inteligente. em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Trazes belas mensagens, Trazes belas mensagens. dizendo frases agradáveis, dizendo frases que agradam, Dizendo frases que agradam ao coração. ao coração. Embora vejas, que a população em geral Que a população em geral está ocupada em atividades fruitivas, está ocupada em atividades fruitivas. permaneces aqui, Permaneces aqui, deitado e inativo. deitado e inativo. Repetindo, Vossa Senhoria parece erudito, hábil e inteligente em todos os sentidos. Trazes belas mensagens, dizendo frases que agradam ao coração. Embora vejas que a população em geral está ocupada em atividades fruitivas, permaneces aqui deitado e inativo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Prahlada Maharaja estudou os traços físicos da pessoa santa e através da fisionomia pôde entender que o santo era muito inteligente e hábil.
embora estivesse deitado e nada fizesse. Prahlada naturalmente estava curioso de saber o motivo por que ele estava deitado e inativo. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadache swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Kavi Kalpo Nipuna-drik Chitra Vipra Katha Sama Lokasya Kurvata Karma Sheshetad Vikshita Piva. Vossa Senhoria parece erudito, hábil e inteligente em todos os sentidos. Trazes belas mensagens, dizendo frases que agradam ao coração, embora vejas que a população em geral está ocupada em atividades fruitivas. Permaneces aqui deitado e inativo. Então essa atitude do Avaduta Paramahansa intrigou até o grande erudito e santo Prahlada, né? Intrigou. Primeiro ele já ficou intrigado como que essa pessoa vive assim completamente à parte de tudo, sequer tem muito dinheiro para comer muito e é gorda. E também uma pessoa belíssima, né? Brilhante, rosto brilhante, como já vimos aqui atrás, essa confirmação. E ciente da condição caótica do mundo, ciente da emergência que vive o mundo por iluminação, por necessidade de se erradicar a ignorância, sair da escuridão da ignorância. E ainda assim ele ali, quieto, indiferente, deitado. Aí Prahlada ficou intrigado, quis entender isso. Mas o próprio Avaduta, quando ele começar a falar, ele vai falar que Prahlada é o melhor dos demônios, o melhor dos descendentes dos demônios, o rei dos Daityas, ele fala. E certamente tudo que Prahlada faz é puro, verdadeiro, ele entende a verdade, ele sabe o que está falando, sabe o que está acontecendo, tudo que lhe cerca. Então, na verdade, ele indica que Prahlada sabia, mas só queria confirmar, só queria que ele falasse, para que tudo isso fosse repetidas vezes enfatizado, para que nós pudéssemos nos iluminar, para que todo mundo pudesse se iluminar. Essa é a preocupação das pessoas santas, né? As pessoas santas estão sempre pensando como tirar a massa popular da ignorância. E aparentemente eles são também tomados por essa ignorância. Eles não estão sabendo o que está acontecendo e aí eles ficam encobertos pela potência ilusória de Krishna para passatempos,
né? Yogamaya, que não é Jadamaya, não é Mahamaya, é a energia que encobre para Krishna poder executar as suas atividades, se relacionando com seus devotos, que são todos muito queridos por ele. Então, a gente vê isso invariavelmente acontecer. Não é a primeira vez que a gente está vendo essa aparente confusão do devoto, não entendimento, não falta de compreensão do que está acontecendo. Mas não é isso, é sempre para poder, de alguma maneira, passar uma mensagem para... Aqui é Lokasya Kurvata Karma, Lokasya Janato Vidvansa, a mesma coisa, o Bhagavatam relata, a mesma coisa quando Narada Muni percebeu que a encarnação literária de Krishna, imaginem só, a encarnação literária de Krishna, Veda Vyasa, Vyasadeva estava cabisbaixo, frustrado, aparentemente caído, desanimado, não foi? Etadi aturachitanam matraspashei jayamu Bhavasindo plavodrista harichari no varnanam. Tudo isso é conversa de Narada Muni com Vyasadeva. Anarto pasamang saksha bhaktiyoga madoksaji Lokasya janato vidvans chakresattvata sangitam. Narada Muni falou que quando alguém simplesmente se ocupa em serviço devocional, quando alguém adota o serviço devocional, que é a solução para todos os problemas, que satisfaz todos os intentos, que deixa a pessoa completamente satisfeita e livre de lamentação e ilusão, que quando ela faz isso, ela rapidamente sai dessa condição de ignorância, dessa condição que todas as almas condicionadas, na sua grande maioria, vivem. Sua grande maioria. Aqui, Lokasya Kurvata Karma, quer dizer, embora vejas que a população em geral está ocupada em atividades fruitivas. Então, a população em geral que está buscando felicidade material temporária, porque acredita que essa é a única felicidade que existe, que está buscando satisfação dos sentidos, porque acha que essa é a única maneira de ficar satisfeito, que está equivocada, não tem informação, não tem conhecimento de que há algo superior, que é o serviço devocional, é a rendição a Krishna, é a posição constitucional da alma que resgata a sua bem-aventurança eterna. Então essa mesma história aqui, para o bem-estar dessa massa popular que é ignorante Lokasya Janato Vidvansa, essas jhanas não sabem disso, as pessoas comuns. Desse mundo, Lokasya quer dizer, o povo em geral, né? A massa popular. Não tem esse conhecimento, Vidvansa. Como não sabem disso, volta e meia acontecem esses incidentes onde quem sabe disso finge não saber para iluminar a humanidade. Para iluminar todos. É colocado em confusão, em ilusão, pelo próprio Krishna, para Krishna, através deles, iluminar a massa popular. Então, Narada Muni encontrou Vyasadeva assim, desanimado. Aí perguntou: o que está acontecendo, meu discípulo? Por que você está assim? Ah, não sei, estou na mental, não sei. Sabe quando os devotos falam? Já fiz tudo, estou cantando bem minha japa, estou estudando, estou seguindo os princípios, estou adorando Krishna e não estou legal, não estou satisfeito. Assim mesmo.
Vyasadeva, o Maha, discípulo de Narada Muni, falou, não sei, Gurudeva, eu não estou legal, não sei, não estou. Aí Narada Muni falou, eu sei. O Guru sempre sabe, né? Sempre sabe. Então o Vyasadeva ouviu Narada Muni dar a solução para ele. Narada Muni falou, sabe por que você está insatisfeito? Porque você falou tudo nos Vedas. Você falou tudo nos Vedas, tudo. Está tudo explicado na literatura védica. Mas você não enfatizou aquilo que resolve mesmo toda a ignorância do ser humano, toda a miséria do ser humano, todo o sofrimento do ser humano. Você não enfatizou. Você não enfatizou Bhakti Yoga Madhuksaji, que a solução é a rendição ao Senhor transcendental e serviço devocional, porque essa é a posição condicional eterna da alma. Por isso você não está satisfeito. Por isso você está assim, parecendo que está faltando algo. Porque você não deu tudo, não deu o melhor. Ou seja, você não deu Krishna. Anarto Pasaman Saksha Bhakti Yoga Madhuksaji. As almas condicionadas que estão sofrendo as misérias materiais, que são fenomenais e reais. Não é verdade. Não é verdade. É só uma condição fenomenal que a gente pensa que está infeliz, sofrendo, desgraçado, porque a alma ela é feliz por natureza, Anandamaya Vyasa. Então essas atividades que na verdade são supérfluas para a alma, essa confusão toda, que mantém as almas nesse emaranhado de atividades fruitivas e reações por suas ações, tudo isso aí pode ser debelado de imediatamente se a alma parar com tudo isso e executar serviço devocional. Você não explicou isso para todo mundo, por isso que você não está satisfeito. Então o que eu faço? Fala só sobre isso. Fala só sobre isso. Aonde fala isso? Isso fala no Brahma Sutra, no Vedanta Sutra. Então você sabe onde está. Então você vai lá e tira só o que interessa de tudo aquilo e escreve sobre isso para a massa popular poder ser informada. O que Vyasadeva fez? Pegou o Vedanta Sutra, resumiu ele, que é chamado o fruto maduro de todos os Vedas, e escreveu esse Purana imaculado, Srimad Bhagavatam, que trata só desse assunto, só dessa verdade. Porque a massa popular sofre porque não sabe disso. A massa popular só executa atividades fruitivas porque não sabe que existe atividade transcendental, que não tem ignorância nem reação na sua ação, nem boa e nem ruim. É transcendental. É transcendental, o nome já diz, transcendental. Serviço devocional, que é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual. Isso pode ser feito aqui e agora, e é a solução para todos os problemas. Só que ninguém sabe. Só que ninguém sabe. Mas Vyasadeva sabia disso. Claro. Mas ele ficou assim, aparentemente confuso. A mesma história que está acontecendo aqui agora. Como Prahlada sabia muito bem por que o Avaduta Paramahansa estava daquele jeito. Mas está só para a gente poder aprender, se nos iluminarmos, indagando dele, vai receber a resposta dele. E aí isso aí aconteceu aí, Lokasya Janato Vidvans Chakrisato Atasanhitam. Como o mundo não sabe disso, Vyasadeva resumiu o Vedanta Sutra todo, o Brahma Sutra, na forma do Srimad Bhagavatam, que só trata desse assunto, o assunto da ocupação principal para o ser humano. Só vai pensando para o Dharma, para colocar alguém na bondade.
Serviço devocional coloca alguém na bondade. E daí para a bondade pura é uma questão de tempo. Se não houver interrupção, se não for feito esse trabalho com desejos paralelos, pessoais, a alma vai ficar satisfeita, o ser humano vai ficar satisfeito executando o serviço devocional, porque é a ocupação mais elevada que existe, a suprema ocupação para toda a humanidade é aquela que leva o ser humano a entender que é servo do Senhor Supremo, infalível, transcendental, adoxager. E se ele faz isso de maneira ininterrupta e imotivada, sem desejos pessoais, ele se sente bem, ele fica com o coração satisfeito. Ele fica satisfeito. Ao ficar satisfeito, ele não desiste mais, vai em frente. Vai em frente. Aí da bondade para a bondade pura, é só uma questão de tempo. É só não parar de executar o serviço devocional. Então é ininterrupto. E não deixar de ser contaminado com jnana, karma. Não deixar ele ser contaminado com desejo de conhecimento, desejo de poder, desejo de nada. De nada. Sem desejo nenhum, no Kulyena Krishna, só querendo satisfazer Krishna porque entendeu, essa é a ocupação melhor que existe, a única que soluciona todos os problemas, vou fazer. Ao fazer isso, Shivananda Bhaktilutama, pode ser que quem faça ainda seja impuro, mas essa ocupação é pura. Esse é o serviço devocional puro que já está ocorrendo. É só uma questão de tempo. Se não parar de ouvir o Bhagavatam, se não parar de servir bem orientado pelo mestre espiritual, liberado, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. E essas influências todas que enredam a alma aqui na ignorância e na paixão, vão desaparecer por força de Krishna na forma do Bhagavatam. O Bhagavatam é o próprio Krishna. Ela vai continuar fixa na bondade, stitano, no modo da bondade, satve, e satisfeita. Porque o próprio Krishna, na forma do Bhagavatam, por não se parar de ouvir isso que Narada Muni instruiu Vyasadeva a fazer, e Vyasadeva fez para iluminar a massa popular que só executa atividades fruitivas, Lokasya Kurvata Karma, Lokasya Janato Vidvanas. O poder desse Samhita, Chakresato Sanhitam, que trata só do serviço devocional, só da verdade que libera, só da pessoa suprema, só da relação da alma com a alma suprema, por se continuar ouvindo o Bhagavatam e servindo e ouvindo, tudo que é rajas, tamas, tudo que é tadarajas tamor bhava, tudo que é influência de ignorância e paixão vai sendo erradicado pelo poder do Srimad Bhagavatam, pelo poder do ouvir sobre a ocupação correta. Adarajas tamod bhava. E os resultados disso, resultado de ignorância e paixão, kama, loba, luxúria, cobiça, vão desaparecendo do coração do ouvinte sincero, do devoto sincero, que serve, instruído pelo Bhagavatam, ouve e executa serviço devocional adequadamente. Dessa maneira ele vai ficando cada vez mais protegido. Etaira Navidam. Ele vai ficando anavidam, ele vai ficando como se estivesse livre de todo tipo de influência nefasta, os modos da bondade, paixão e ignorância, até da bondade, imagine. Porque dizer da ignorância e da paixão e das atividades fruitivas. Então,
Assim ele fica fixo na bondade. Krishna fala que ninguém vai chegar na bondade pura se não ficar na bondade. O modo da bondade é o último passo para alguém poder transcender. O que significa modo da bondade? O modo da bondade, acima de tudo, é não carne, não peixe, não ovos. Acima de tudo. Não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito. Tudo isso é vida no modo da bondade. Isso é a vida do devoto sincero. Que, com certeza, se perseverar nesse caminho, ouvindo e seguindo, executando o Bhakti Yoga, vai dar o próximo passo. O próximo passo é Vidyate Hridayam Granti Tidyanti Sava Sanshaya. Shanti, Chasya, Karmani. Aí já não é mais fixo em bondade. Stitan Sattva e Prasidati. Não é mais. É fixo já em bondade pura, como alma. Drishta Evatmanishwari. Fixo como alma, não é mais um ser humano. Só aparentemente. É a alma. E tudo que é relacionado com o ser humano, a alma corporificada, que é pleno de misérias que são supérfluas para a alma, porque a alma não tem nada a ver com isso. Tudo isso tem a ver com o corpo, com o karma. Tudo isso tem a ver com o dharma, não com o sanatana dharma, a ocupação eterna da alma. Porque a alma se ocupa na sua posição transcendental? Drishta Evatmanishwari. Esse é o poder do Bhagavatam. Por isso estamos ouvindo todas essas histórias, só para enfatizar que é o Bhagavatam que salva. Todas essas histórias. E essas aparentes contradições e confusões dessas grandes almas, só para nos iluminar, porque as grandes almas sabem de tudo. Não tem ninguém confuso, não. É só para poder enfatizar para a gente a importância do serviço devocional e de se ouvir sobre a verdade que libera, que o Bhagavatam revela. Né? Então, o nó da existência material, que são os apegos do coração, Hridayagranti, Vidyate Hridayagranti, são tidyantes, são desatados, todos eles, Sarva Sanshaya, por se executar serviço devocional rendido, fixo e se ouvir diariamente a mensagem que libera, o Srimad Bhagavatam. Mas sempre enfatizando Lokasya Kurvata Karma, Lokasya Janato Vidvans. A massa popular não sabe disso, por isso que nós temos que pregar. Por isso que nós temos que distribuir esse conhecimento, esses livros de Srila Prabhupada, o Bhagavatam. Por isso que nós temos que falar, como falamos através da Rádio Hare Krishna, para mais de 1.500 cidades, mundo afora, através do nosso canal do YouTube. Porque ninguém sabe que tem uma solução para as misérias materiais, para o enredamento material. Ninguém sabe. E é nosso dever passar a mensagem de Krishna, de Vyasadeva, passar a mensagem de Narada Muni, o maior dos pregadores, passar a mensagem do maior dos Bhaktas, Prahlada Maharaja, o Bhagavatam, passar a mensagem dos significados transcendentais de Srila Prabhupada, o último grande santo que passou por esse planeta. Ué, é difícil entender isso? Não é difícil. Não é difícil. E quando se ouve diariamente o Bhagavatam, como os nossos seguidores do YouTube ouvem diariamente, aliás, como tem aumentado, impressionante. E todos vocês que vêm falando comigo por mensagem, tirando dúvida, vou enfatizar, podem continuar, que estamos aí para isso, à disposição. À disposição. Hoje estamos formando uma nova geração de Bhaktas. Incrível, é incrível isso. Mas é incrível mesmo. Incrível. Agora temos os interbhaktanautas. Interbhaktanautas.
Mas assim de gente que nunca foi num templo Hare Krishna e canta japa, canta Hare Krishna, ouve o Bhagavatam diariamente, lê o Bhagavatam, segue os princípios em casa. Nunca visitaram um templo, não conhecem, não sabem nem como é um templo. Poder dessa dádiva dada por Krishna chamada internet. Esse é o poder, essa é a pregação hoje em dia. É essa a pregação. É essa. Essa é a Brihat Mridanga hoje em dia. Todo mundo acessa os livros de Srila Prabhupada e lê livros eletrônicos. E está lendo. Eu converso diariamente com seguidores nossos no YouTube, diariamente com ouvintes, admiradores da Rádio Hare Krishna e da nossa pregação no YouTube. E não é pouca gente não, hein? Não é não. Esse era o desejo do Senhor Chaitanya. Quando os devotos entenderem que agora a Brihat Mridanga é o livro de Prabhupada, sim, só que eletrônico, nós vamos começar a ser um pouco mais abrangentes. Porque até agora parece que não entenderam isso ainda. A pregação agora é no celular. Incrível isso. Então, continuem assim, a nossa geração de interbhaktanautas. Continuem assim que vocês estão certos. E vamos em frente, porque não importa como se canta o santo nome de Krishna, não importa como se serve Krishna, o que importa é que tem que se servir e tem que se cantar. Porque essa é a religião da era. Essa é a salvação para nós nessa era de Kali. O Sr. Chaitanya enfatizou isso. Então estamos, sim, no caminho certo. É isso mesmo. E essas facilidades todas que são dadas só existem porque Krishna sancionou. Senão não existiria. Nada pode acontecer se Krishna não deixar. E Srila Rupa Goswami falou: Anashaktasha Vishayan Jatarham Upayum Jata. Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Muchate. Verdadeira renúncia é isso, usar tudo que Krishna dá para ele. Isso é verdadeira renúncia. Então estamos usando a internet para Krishna. Ele que deu inteligência para a internet se manifestar. É ele que está dando inteligência. Como dizia McLuhan há tanto tempo atrás, o mundo vai se transformar numa aldeia global. Já se transformou. Já se transformou mais do que nunca. Mais do que nunca. E nós não vamos tirar proveito se formos ignorantes, bobos, se não estivermos acompanhando o avanço natural da sociedade humana, centrados, fazendo bom uso, e não nos perdendo, e não fazendo bobagem. Usando tudo que é favorável para o serviço devocional e descartando tudo que é desfavorável. O que está errado aí? Não é? O que tem de erro aí? Nada. Não tem nada errado aí. Nada. Eu vejo assim, muito pelo contrário, muito mais facilitado. Antes se tinha que sair, ir na rua, ficar num calçadão, abordar uma pessoa, as pessoas se incomodavam, alguns ficavam até sem entender. O devoto está ali fazer o quê? Na luta, né? Tentando passar a mensagem, passar essa mensagem, passar o Bhagavatam, passar os ensinamentos de Srila Prabhupada. Agora, a pessoa espontaneamente procura na sua casa, procura no seu celular. Eu queria ver como é esse conhecimento da Índia, a Índia antiga, tal dos Vedas. O que esses Hare Krishnas têm a dizer? Como que é isso aí mesmo? O que é esse negócio de Vaishnavismo? Elas procuram espontaneamente no aconchego da sua casa, do seu escritório, no seu celular, como quer, na hora que quer, sem ser incomodado, importunado por ninguém. Poxa! Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Não que não tenhamos que fazer. Se tiver gente para fazer, vamos fazer. Vamos fazer por Krishna, pela verdade, nós arriscamos tudo.
Se temos uma máquina poderosíssima dessa à nossa disposição, por que não usar? Por que não? Não é? Então estamos aí já há um bom tempo usando todas essas armas para fazermos o que o Senhor Chaitanya queria que fosse feito. O que Vyasadeva enfatizou ao resumir o Vedanta Sutra na forma do Srimad Bhagavatam. E essas histórias todas que estamos ouvindo aqui só existem para isso, para mais nada, é só para isso. É só para isso que Narada Muni está contando toda essa história aqui para o rei Yudhishthira, é só para isso que Srila Prabhupada está explicando os significados dele aqui, e é só para isso que estamos ouvindo a história de Prahlada, que não está para nada confuso com aquela situação, muito pelo contrário, está só incitando, instigando o sábio Avaduta, Paramahansa, Atmarama, plenamente satisfeito com o amor dele por Deus, de sua relação amorosa com Krishna, mas fazendo todo esse teatro para que nós pudéssemos agora falar sobre ele, ouvir sobre ele, enfatizar a importância desse conhecimento. É incrível isso, não é? É incrível? Não tem nenhuma contradição e não tem nada de errado aí. Nada. Tudo isso só está acontecendo para que nós possamos entender essa mensagem do Bhagavatam. Então, agora, o Paramahansa Avaduta ele vai começar a glorificar as qualidades de Prahlada. Grandes almas são assim, uma não inveja a outra, muito pelo contrário. Um glorifica o outro glorifica o um, sem nenhum resquício de inveja. Então ele vai começar a glorificar a Prahlada. E aí nós vamos ver no contexto mútuo entre Prahlada e ele e Prahlada, que o que Krishna fala no Bhagavad Gita, conhecimento do Absoluto, capítulo 10, o 10:10, Techam Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Jenamam Pupayantite. Quem conhece Krishna, gente, conhece tudo. Quem sabe de Krishna sabe de tudo. Não tem nada que um devoto rendido a Krishna não tenha revelado para ele. Krishna se revelando, Krishna é a verdade absoluta. Krishna se revelando para alguém, ele não tem mais o que conhecer, conhecendo Deus. E Krishna fala, quer ter essa revelação? Se renda a mim. Quer que eu me manifeste para você? Se esforce por me buscar, por me adorar, por estar comigo, que eu me manifesto para você na proporção dessa sinceridade. Então Krishna fala para aqueles que se rendem a mim, para aqueles que prestam serviço devocional transcendental, amoroso a mim, espontâneo, estático, tão felizes com isso. Para esses daí, eu dou a compreensão de tudo. Eu dou a compreensão de mim. Eu dou a compreensão, a realização através da qual eles podem vir a mim. Eu ajudo eles a me alcançarem. Então tudo só depende da nossa atitude, da nossa rendição. Só isso. Só isso. E todo o restante de argumentação não vai fazer mais sentido para nós. Ah, porque eu nasci assim, Prabhu, eu nasci assado. É porque eu sou assim, eu sou assado. É porque, Prabhu, eu não tive muito a facilidade de ter nascido numa família muito educada, eu não sou muito inteligente, eu não sou muito educado. Ah,
isso, e toda essa argumentação material perde sentido quando a gente entende as coisas como elas são. Tudo isso perde sentido. O Sr. Chaitanya enfatizava o Kibhavi para Kibhanyasa. Shudra Kinenaya Rei Krishna Tattva. Jai Krishna Tattva Veda Sei Guru Raya. Por isso que ele enfatizou que não importa o nascimento. Não importa se você nasceu numa família de brahmanas eruditos, educados, uma família aristocrática. Não importa se você é um sannyasi, um renunciante. Não importa nada. A única coisa que importa é que você entendeu a mensagem e se rendeu a Krishna. Foi treinado por uma alma liberada e se tornou um vidente da verdade também. Qualquer um pode fazer isso. Não importa se é um Shudra ou se é um Brahmana. Se tem nascimento de Shudra ou de Brahmana. Não importa nem sequer tem o nascimento de Chandala, de comedor de cachorro. Aliás, nós tivemos um nascimento pior, porque somos comedores de carne de vaca, que é muito mais pecaminoso. Mas estamos sendo salvos por Srila Prabhupada Kripa. Estamos sendo salvos pela misericórdia de Srila Prabhupada. É só a gente fazer esforço para tornarmos-nos videntes da verdade, iluminados por Ele. Pronto. Então, se trilharmos esse caminho com rendição, fixos nele, continuarmos em frente nesse processo de ouvir o Bhagavatam, pregar a mensagem do Bhagavatam, cantar o santo nome de Krishna, distribuir o Mahamantra Hare Krishna para todo mundo, Krishna vai ficar tão satisfeito que ainda dá Vibhuti Yogantam, que ele vai dar conhecimento para a gente, força, realização, para que nós possamos chegar nele. O resto é resto. O que é impossível para Krishna? Krishna explica sobre o que é o serviço devocional. No Gopala Tapana Upanishad, no Tara 4, ele fala isso. Ele fala, Aputa Puto Bhavati Jamam Smritva. Avrati Vrati Bhavati Jamam Smritva. Nishkama Sakamo Bhavati Jamam Smritva. E a Srodri Bhavati Jamam Smritva. Sempre a mesma coisa. O que Krishna falou aí no Gopala Tapana Upanishad? Que ao se lembrar de mim, quem serve, por que está se lembrando que é servo? Serve. Não se esquece de Krishna. Aliás, Srila Rupa Goswami falou, não basta ao se lembrar de Krishna, tem que também nunca se esquecer de Krishna. Então a gente se lembrou, sou um servo de Krishna, Vivira Sarubhaya, Krishna, a gente já dá como alma servo eterno de Krishna. Aí eu tenho que agir como alma servo eterno de Krishna, porque isso significa que eu não estou me esquecendo que eu sou um servo de Krishna, não é assim? Para aquele que sempre se lembra de mim, pode ser o pior dos impuros, o mais impuro. Aliás, Hariharati Papani Dusha Tita Ira Pismrita. Não tem sujeira que não pode ser erradicada por Krishna. Krishna é como o sol com seus raios ultrapoderosos, ele purifica o que já é puro e purifica também o excremento, a urina, onde ele bate o que é impuro. Então o que fala esse verso? Por se lembrar de Krishna, o impuro se torna puro. Por servir Krishna. Por se lembrar de Krishna, quem não tem força nenhuma para seguir princípios se torna um exímio seguidor de regras e regulações. Avrati faz voto. Dridavrata. Determinado e segue sem problema nenhum, se render mesmo. Avrati Bhavati Jamam Smritva. Por se lembrar de mim, quem não tem força para seguir princípios nenhum, se torna um estricto seguidor de princípios. Então é só desejo. Avrati Bhavati Jamam Smritva. Depois, Nishkama Sakamo Bhavati Jamam Smritva. Smritva quer dizer se lembrar, né? Por se lembrar sempre de mim, quem não tem desejo nenhum, desenvolve um forte desejo de me servir. De me servir.
E a Sroti Bhavati Jamam Smritva. Quem nunca teve contato com os Vedas em vidas anteriores, nessa vida, nunca foi um estudante dos mantras védicos, nunca entendeu, se torna um erudito nos Shastras, nos mantras védicos, se torna um erudito. Um erudito a ponto de ensinar os outros. A Sroti Bhavati Jamam Smritva. Então nós não temos argumento. Temos que continuar e Evam Prasana Manaso Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat Tattva Vigyana Mukta Sangha Sadhyayate. E sair da plataforma do serviço devocional contaminado até chegar no serviço devocional puro, com completa rendição, porque o serviço devocional puro, ele vivifica os sentidos, espiritualiza eles, vivifica a mente, espiritualiza a mente. Evam Prasana Manaso Bhagavat Bhakti Yogata. Esse é o poder de Bhakti Yoga, serviço devocional. Leva a gente a ter um entendimento Bhagavat Tattva Vigyana, um entendimento científico de Deus, da verdade absoluta, e não só um sentimento religioso barato, ou só uma especulação filosófica seca sobre a verdade. Não. Leva a uma compreensão verdadeira da pessoa suprema, a um relacionamento verdadeiro com a pessoa suprema, amoroso. Quando se chega nesse nível aí, Mukta Sangha Sadhyayate, já está exatamente como o Paramahansa Avaduta aqui, ó, completamente indiferente ao corpo e ao mundo material, completamente absorto em transcendência, em amor por Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai, Shri Prabhupada.